Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, começando aqui nossa primeira aula de Geografia Bíblica 2. Já oramos como é costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Graça e paz, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Nós estaremos dando sequência a esse assunto, que é a Geografia Bíblica. Em Geografia Bíblica 1, no livro-texto do pastor Enéas Tonini, nós estudamos sobre a geografia da Terra Santa. Agora, na parte 2 do livro, nós estaremos estudando em geografia das terras bíblicas. E vai ser um período muito bom, muito agradável. E eu não tenho dúvida que os irmãos vão aprender bastante coisas, tá bom, meus irmãos? Essas aulas estão sendo gravadas para que vocês possam utilizá-la depois. Gravamos também para os nossos alunos em EAD, porque fazem parte do currículo, essas aulas gravadas. E também gravamos para abençoar o maior número de pessoas. E se esse material foi bênção para você, compartilha com seus amigos, obreiros, seminaristas, e a gente vai se alegrar junto de saber que contribuímos aí com o reino de Deus, ajudando obreiros a se prepararem melhor para pregar a palavra do Senhor. Tá bom, meus irmãos? Então, a gente vai estar trabalhando aqui em Geografia Bíblica 2, e no nosso livro-texto, que é o livro do pastor Enéas Tonini, hoje começa, então, essa parte, que é a parte do capítulo 1, que a gente vai trabalhar sobre a Mesopotâmia. E eu irei com muita cautela, até porque em Geografia Bíblica 2, nós unimos essa matéria juntamente com a arqueologia. Então, eu peço que os irmãos, se apliquem na leitura do livro-texto, se apliquem também nos trabalhos extras que eu estarei passando para vocês, que são vídeos, aulas e ensinos de outros pastores, professores, mestres, e quem sabe até materiais, eu diria, seculares, mas que são documentos importantes para que a gente esteja utilizando. Hoje mesmo, nessa aula, eu estarei usando alguns materiais do site Toda a Matéria. Nesse site Toda a Matéria, eu já passei para vocês um artigo da professora Juliana Bezerra, que é professora de História, e ali tem um vídeo muito interessante. Nesse vídeo nós estaremos utilizando ali, capturei algumas imagens para poder estar aqui passando para vocês, mas já estou dando a fonte, que é que está na internet, como eu já encaminhei no nosso grupo de WhatsApp, e também pegarei também partes de outro professor, que é um texto do professor Carlos César Riga, professor de História, que também está falando sobre a Mesopotâmia. E em um vídeo estarei trabalhando com vocês, e se der tempo, espero que sim, ainda hoje, estaremos trabalhando sobre o material e um vídeo que eu peguei junto com a professora Natália Freitas de História, vídeo muito bom sobre o Código de Hammurabi. Código de Hammurabi, muito legal. Então, eu peguei dela, juntamente com esse material que está aqui no site Brasil Escola, tá bom? No mesmo link que eu passei para vocês sobre o artigo que é da Mesopotâmia. Assistam depois também, as informações são muito boas e muito ricas, tá? Então, meus irmãos, a gente vai estar trabalhando, e também outros materiais, e eu sempre que pego algo de alguém, de algum professor, eu gosto muito de dar os créditos, até porque, como eu disse para vocês, esse é um assunto que a gente acaba aprendendo com outros professores de cursinho, professores universitários, porque vocês têm que lembrar de uma coisa: o material do pastor Enéas Tonini, ele é um clássico, sim, mas ele é um clássico que foi editado há muito tempo atrás, né? Os primeiros livros do pastor Enéas Tonini foi ali na década de 70, por volta disso, se não me falha a memória. Então, o que acontece? Esse material
é um material antigo também. E ao longo desses anos, né, por exemplo, a primeira edição do Geografia da Terra Santa foi em 1978. Ou seja, né, nada, temos aí indo para quase 78, 2025, olha só, quantos anos, não? Né? Nada, já indo quase para uma década, né? Assim, se a gente for ver, né? E ele dava aula antes disso, então, percebam, é um material antigo, né? Não é um material novo. E na arqueologia, 50 anos não é nada, na história não é nada, mas para as descobertas arqueológicas são muito significativas. Nesses últimos 50 anos já tiveram grandes descobertas arqueológicas, então tudo isso colabora, né? Tá bom? E eu não tenho dúvida que vai ser uma delícia para a gente vai aprender bastante coisa e vai ser uma bênção. Então, hoje eu estarei compartilhando esse material com vocês e eu estarei também trabalhando em cima dos slides do professor Maurício, tá? O professor Maurício, ele também me passou bastante matérias e slides de geografia e a gente vai estar compartilhando aqui, vai ser uma delícia. Tá bom, meus irmãos? Como é costume nosso, eu gostaria agora de ler um texto bíblico com vocês, que está em Atos 7. Atos capítulo 7, versículos de número 1 ao 8. Atos 7, do 1 ao 8. O irmão e a irmã que achou aí, pode ler para nós, por gentileza, Atos 7, do versículo 1 ao 8. Pode ler o irmão ou a irmã. Vou ler aqui, pastor. Atos 7, do 1 ao 8. Isso. Tá. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Até aí. Esse é um texto que fala sobre o grande discurso de Estevão antes do seu martírio. Mas aqui ele cita Abraão, pai da fé. E aí ele fala, inclusive, da Mesopotâmia, de Harã. E ele dá aqui faz literalmente isso que nós estamos fazendo desde o primeiro bloco, que é entender um pouco melhor aquilo que nós chamamos de crescente fértil, o Vale da Mesopotâmia, a origem do grande patriarca. E aqui podem ver que sobre os demais versículos, depois que Deus fala para ele ir para Canaã, ele vai. Gosto muito desse texto, né? E não lhe deu nela herança, nem sequer espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria em possessão, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. Ou seja, Abraão era um homem de tanta fé, que mesmo sem ter dado
de um primeiro momento, tudo que Deus tinha, ele acreditou e descansou na promessa. E assim, a gente sabe que se cumpriu, principalmente ali depois de muitos anos, com Josué, quando eles reconquistam a terra, né? Mas Deus já tinha dado, Deus já tinha concedido para ele e para os seus descendentes. Então, o que eu gostaria de destacar aqui é essas palavras. Percebam, antes do início da gravação, né, nosso irmão Tomé tinha dito algo, né, Tomé, que quando a gente está lendo a Bíblia, depois de ter feito uma aula de geografia, quais foram mesmo as suas palavras? Eu disse que muda a perspectiva, né? Quando você começa a ler a Bíblia, depois de ter feito as aulas de geografia, você começa a ler o texto e imaginar visualmente, né, a terra por onde eles passaram. Mesmo que você não saiba a localidade ali exata, você tem uma visão ali, por exemplo, além do Rio Jordão, você já sabe que o Rio Jordão passava ali dividindo a Terra Santa, tem o Mar da Galileia, o Mar Morto. Legal também, é isso aí, não muda tudo, a perspectiva muda, e essa matéria, como eu disse em várias aulas para vocês no módulo de Geografia Bíblica 1, quanto mais vocês crescerem na habilidade de ouvirem a voz de Deus, de serem ministrados por Deus, por meio de uma passagem, por meio de algum fato, ou terem uma experiência, por exemplo, como ouvir a voz de Deus em uma voz de comando, em que Deus estiver direcionando vocês a algo, vocês, quando lembrarem, por exemplo, de Abraão, que Deus falou com ele lá em Ur dos Caldeus, e ele vai para Harã, e depois ele sai de Harã e vai para um lugar onde ele não sabe onde é, e chega em Canaã, e Deus diz, é aqui, ou seja, e aí a gente se compara, porque muitas vezes Deus está falando para nós algumas coisas, como, por exemplo, faça tal coisa, meu filho, e muitas vezes a gente está naquela dúvida, será que é Deus? Será que sou eu? E, de repente, Deus nos leva a um texto como foi a Gênesis, na vida de Abraão, e começa a falar conosco por meio do patriarca, ou seja, a geografia bíblica, realmente, ela recebe uma nova perspectiva, porque a gente começa a falar, pelo amor de Deus, se Abraão fez tanto para Deus, por que eu não posso fazer isso ou aquilo? Por que eu estou tão relutante com aquilo outro, né? E se torna muito lindo a geografia bíblica quando a gente entende o que foi passado na revelação na vida de cada servo de Deus em cada acontecimento. Então, essa matéria é uma delícia, irmãos. E eu não tenho dúvida que vai ser bênção para vocês, tá bom? Então, queria, como eu costumo, gosto de ler um texto bíblico com vocês. Então, esse texto é lindo, né? É lindo demais. E Abraão creu nessa promessa que Deus tinha dado para ele. E ele toma posse dessa palavra divina, e Israel, né, Canaã se torna o grande lugar dos filhos de Deus, tá bom? Então, meus irmãos, vamos lá, né, hoje, né, como eu tinha mencionado para vocês, nós estaremos trabalhando no livro do nosso querido e saudoso mestre, pastor Ernesto Nini, esse livro aqui, mais uma vez quero mostrar a todos a capa, eu sei que vocês que já estão conosco desde o primeiro módulo já sabem qual é, mas quero mais uma vez compartilhar, principalmente para aqueles alunos que ainda não fizeram esse módulo de Geografia Bíblica 2. É esse o livro, e nós estaremos agora, então, nesse livro, mergulhando aqui na parte 1 estudamos, e agora nós estaremos mergulhando na parte 2, né? Geografia das terras bíblicas. E vamos começar com a Mesopotâmia. Tá bom, meus irmãos? Nas minhas épocas de aluno, o livro era assim. Eu tenho com muito carinho, né, esses livros, porque eu pude, né, estar ali aprendendo, né, com os professores do seminário. E esse livro que eu apresentei para vocês é a nova edição, né, até o momento. E deixa eu apresentar rapidamente também, meus irmãos, aquilo que eu sempre gosto de passar no início de cada aula, que é a grade curricular, que é essa daqui. Nós estamos exatamente aqui, né? Nós estamos exatamente aqui. Geografia Bíblica 1 acabamos de fazer,
e agora estamos em Geografia Bíblica 2 / Arqueologia, tá bom? O nosso irmão Diego, antes do início da gravação da aula, ele tinha me feito uma pergunta. Qual era a mesma pergunta, Diego? Então, eu tinha perguntado por que tem algumas grades, que nem a hermenêutica ali, 1 e 2. A gente, tipo, num semestre a gente estuda a hermenêutica 1 e 2. E a questão da geografia é geografia 1 e 2 e é separado. Obrigado, viu, Diego? Foi muito boa a sua pergunta, né? Nós fazemos isso para hermenêutica, como está aqui, ó, 1 e 2, em um módulo, né? E depois homilética 1 e 2. E lembram quando eu dei essas matérias para vocês? Eu falo que nós poderíamos ter, em hermenêutica, poderíamos ter 2 ou, quem sabe, 3 módulos. Tamanha é a relevância desse módulo. Mas nós condensamos em 1, 2, e assim também eu disse a mesma coisa em homilética. Eu falei, irmãos, olha, a gente está tendo homilética 1 e 2, que é a teologia da homilética, e a homilética na sua estrutura, na sua forma. E por que em hermenêutica e a gente dá só em um módulo, homilética só em um módulo, e geografia bíblica damos em 2 módulos? Eu vou explicar, irmãos. Geografia bíblica 1 e 2, só para vocês terem uma ideia, nos meus dias de seminário, quando eu fiz o seminário, eu tive Geografia Bíblica 1 em um módulo, Geografia Bíblica 2 em outro módulo e Arqueologia em outro módulo. Então, para a gente unir essas 3 matérias em um módulo, fica quase que impossível, porque vocês viram que nós estudamos bastante aqui no módulo anterior, Geografia Bíblica 1, e são muitos nomes, são muitos acontecimentos, é a síntese de uma história de praticamente de 1.500 anos e dos acontecimentos naquela geografia. Então, se nós deixássemos Geografia Bíblica 1 e 2 em um único módulo, seria até uma quantidade de informação sobre-humana para vocês. Por exemplo, agora em Geografia Bíblica 2, só para vocês terem uma noção, deixa eu compartilhar aqui novamente aqui no material nosso, que é o livro texto aqui. Olha só. Deixa eu só pegar aqui novamente. Quando nós pegamos aqui o material do livro texto, Geografia Bíblica 2, vocês vão ver que a gente vai estudar a Mesopotâmia, nós vamos estudar depois outras... dentro da Mesopotâmia, só esse assunto, irmãos, é um assunto tão vasto e tão importante que daria para a gente estudar uns 2, 3 módulos também. Então, a gente vai ter que estudar agora a Mesopotâmia, vamos estudar outras regiões próximas da Mesopotâmia. Deixa eu colocar aqui para vocês, só para vocês terem uma noção de uma perspectiva melhor aqui no índice do livro texto, olha só. Olha só. Aqui, ó. Parte 2. Mesopotâmia, estão vendo? Né? Mesopotâmia. Outras regiões próximas à Mesopotâmia. Quando nós abrimos, é que aqui nessa nova configuração desse livro, não está mostrando, mas aqui, só para vocês terem uma ideia, na minha edição antiga está assim, ó, Haran, Mitâmios, Hititas, Ramate, Ivan, Arpades, Serfavaim, Carquemis, Cádiz, Ribla, Assíria, Babilônia, Pérsia, Média e Persépolis. Só nessa parte do capítulo 17. Daí por volta de mais quase 15 cidades. E depois a gente vai para o Egito, capítulo 3. Aí depois do Egito a gente tem o cristianismo no Ocidente, que aí a gente vem para todas as viagens missionárias de Paulo. Percebam, é uma coisa muito grande. Aqui nesse ponto do cristianismo no Ocidente, vai literalmente a Arábia, Damasco, Antioquia da Síria, Anatólia, Grécia, as cidades no tempo de Paulo, que é Tarso, Alexandria, Petra, Antioquia da Síria, Filipos, Tessalônica, Atenas, Corinto, Roma, e as 7 igrejas da Ásia,
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia e Patmos. Aí encerra. Então, percebam, só nessas duas listas que eu li para vocês, já tem mais de 30 cidades. Então, percebam, fora o Egito, que a gente vai trabalhar aqui nesse capítulo 18, a gente vai trabalhar a geografia do Egito, vamos falar da importância do Nilo, a sociedade, a família, a religião, o templo de Serabite, a origem do povo egípcio, os idiomas, escritura, literatura, cronologia e os ixos. Ou seja, é muita coisa. Deu para entender agora, Diego, por que a gente acaba dividindo em dois? Não é porque homilética seja menos relevante, não é isso. Pelo contrário, deixa eu até fazer um adendo aqui. A matéria de homilética, nós demos apenas um suprassumo para vocês. Mas tudo que vocês aprenderem durante esses 3 anos aqui, nesse curso médio em teologia, vocês vão poder utilizar na arte de pregar, na arte de ensinar. E na matéria de hermenêutica, irmãos, olha só que interessante. Nós demos também a matéria de hermenêutica. Os irmãos que forem fazer depois, aqueles que desejarem continuar o curso e fazerem os outros 2 anos, que aí o curso de vocês se torna um bacharel, né? Lembrando que quem faz só os primeiros 3 anos recebe o diploma de médio em teologia, mas as nossas aulas são de níveis bacharéis, o médio é nível bacharel. Então, fez os primeiros 3 anos do médio, elimina-se essas matérias, vamos para os outros 2 anos, que é o do bacharelado. No bacharelado, a gente estuda grego 1, grego 2, grego 3, hebraico 1, hebraico 2, hebraico 3. E estudamos também exegese, que é um outro braço da hermenêutica. Agora, olha só que coisa linda. Quando a gente vai para o bacharel, a gente mergulha nas línguas originais. E aí a gente vai para a exegese. Ou seja, de uma forma direta ou indireta, mesmo quem não fizer o bacharel, porque muitos alunos acabam opinando não fazer o bacharel, mas na hermenêutica, quando vocês estudam, olha só, em teologia sistemática aqui, olha só, temos teologia sistemática 1, 2, teologia sistemática 3, teologia sistemática 4, teologia sistemática 5, teologia sistemática 6. A teologia sistemática trata do quê? De doutrinas. Então, de uma forma parecida, a hermenêutica não é a arte de interpretar? A teologia sistemática não é doutrina? Perceba, são matérias que estão muito correlacionadas. Tá bom, pastor, e aí? E aí que você, sabendo mais das doutrinas, vai poder o quê? Compreendê-las melhor. E compreendê-las melhor, você pode agora, então, pregá-las melhor. Percebam? Você entendeu, Diego? Não é que a matéria de homiléticas e hermenêuticas seja menos relevante, não. Mas como o nosso curso de teologia, ele é um curso livre, mas ele é um curso ortodoxo, onde a gente tem como tema principal as escrituras, em todas as matérias a gente trata das escrituras. Todas elas do curso. Então, é por essa razão que, de uma forma ou de outra, a gente está ali trabalhando e vai sempre aprender a interpretar. Entendeu, Diego? Ficou claro? Alguma dúvida, irmãos? Então, esse é o nosso, né, a nossa grade, né, curricular. E aqui é o curso básico, que tem a formação, que é um curso diferente do médio e bacharel. Proposta do básico, como eu já mencionei para vocês, é formar obreiros apenas, obreiros mais simples da igreja, que querem servir melhor, mas são 12 matérias muito boas, é uma síntese do quê? Do curso médio. E o curso médio, a proposta já é formar pregadores, professores, pastores, missionários locais, e o bacharel é preparar esses mesmos obreiros agora para serem obreiros mais profundos, pensarem melhor, né, sobre essas questões doutrinárias e poder conhecer um pouco mais esses assuntos tão importantes das matérias que a gente destina para o bacharel. Irmãos, essa grade aqui, eu poderia colocar outras matérias, né? Mas percebam, nós criamos esse curso baseado lá no STBnet, e é uma alegria, porque só aqui no curso médio a gente está tendo aqui 3 anos de curso, no bacharel mais 2 anos, né, de acordo com as nossas
horas aulas. Só para vocês terem uma ideia, quando eu fiz o bacharel em teologia, também era mesclado. Eu ia 2 vezes por semana, salvo engano, até deu um branco agora, mas se eu não me engano, eram 2 vezes por semana, e eram 2 vezes à noite, das 7h30 às 10h30 da noite, e depois eu ia o sábado o dia inteiro. A diferença é que naqueles dias, na terça-feira eu tinha duas matérias na terça e depois mais 2 matérias na quarta, ou seja, 4 matérias. E no sábado eu tinha mais umas 6 matérias. Então, numa semana eu tinha o contato com uma média de quase 10 matérias. Então, a diferença do nosso curso para o curso que eu fiz é que nós vamos seguindo por blocos. Nós mergulhamos num bloco, zeramos ele e vamos para o próximo. Por isso que também o nosso seminário, a pessoa ela pode entrar em qualquer época do ano, porque ela vai eliminar os blocos, né? Porque são blocos separados. Agora, é claro, aqueles que começam, né, a fazer o curso, como vocês, que pegaram as primeiras matérias, vai tendo uma certa progressão. Mas tem alunos que, como foi o caso do Júnior, que ele entrou literalmente na metade do curso. E o Júnior, vocês sabem, né, um irmão que tem sido um aluno muito bom, juntamente conosco, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Então, só para apresentar mais uma vez, esse daqui vocês já sabem, né? E mais uma coisa rapidamente aqui, nós temos também aqui a ementa. A ementa dessa matéria, irmãos, ela é muito parecida, né, com a ementa anterior, né? Por quê? Porque a ementa anterior, os objetivos é identificar no discurso da Bíblia a informação geográfica, descrever os fatos geográficos, situando-os no contexto da narrativa, e ser capaz de usar os critérios de relevância à informação geográfica dada. Aí nós tivemos, basicamente, todo o livro 1, e agora no 2 é a mesma coisa, ou seja, né, é o mesmo objetivo, só que agora com esse conteúdo, né, que é, como eu mencionei há pouco, que está totalmente baseado no livro do pastor Ernesto Nini. Tá bom, meus irmãos? Lembrando que teremos prova, trabalhos extras e a leitura de 200 páginas do livro-texto. Como eu recomendei vocês comprarem, vocês já têm, então leiam, tá bom? Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida? Creio que não, né? Então, vamos lá, vamos para o material, meus irmãos, vamos para o material, porque hoje a gente tem bastante coisa para a gente trabalhar, e eu quero aqui mergulhar com vocês, né, sobre a Mesopotâmia. Então, abram vocês aí na parte 2 do livro-texto de vocês, no capítulo 16, do livro-texto do pastor Ernesto Nini, nós vamos começar a trabalhar. E, como eu disse para vocês, vamos estar passeando aqui um pouco na história, um pouco na arqueologia, na geografia, e a gente vai estar aprendendo bastante sobre esse assunto que é tão relevante. E para eu iniciar, eu vou aqui rapidamente, antes da leitura do livro-texto, eu vou compartilhar com vocês aqui o que eu tinha mencionado há pouco, que é um material que eu peguei no site Toda a Matéria, da professora Juliana Bezerra, e juntamente com o vídeo, né, que foi apresentado logo naquele contexto. E, irmãos, assim, só para vocês terem uma ideia, né, como estudar é importante, como se atualizar é mais importante. Nos dias de Spurgeon, nos dias de Whitefield, George Whitefield, nos dias de Wesley, era consenso entre os cientistas, entre os historiadores e arqueólogos, que o berço da civilização estava ali no Egito. Quando se tratava do assunto, né, aonde tudo começou, aonde historicamente e arqueologicamente temos evidências de que foi a origem do ser humano. Então, deixa eu até compartilhar aqui com vocês, né? Google Terra, Google Earth. E ali se falava-se que o berço da civilização era no Egito. No Egito. E o que acontece? Era consenso, durante muitos séculos, o Egito, né? Aqui o Egito, podem ver, o Egito, principalmente aqui nessa região do delta do Nilo,
era consenso que no Egito se deu, né, a origem da vida foi o berço de todas as civilizações antigas. Na virada do século passado, século XIX para o século XX, houve uma mudança na chave. Porque qual que era a grande discussão, meus irmãos? A discussão era o seguinte: quando se lia a Bíblia, vamos abrir a nossa Bíblia, né? Sobre os 4 rios, onde o Jardim do Éden está. Os 4 rios, lembram? Quando nós vemos aonde Deus criou o Jardim do Éden, o que acontece, meus irmãos? Gênesis 2. Há uma citação no texto sagrado. Qual é a citação? Gênesis 2, versículo de número 10 em diante, né? Algum irmão leia para mim Gênesis 2, 10 em diante? Vou ler aqui. Por favor. Saía um rio do Éden para regar o jardim. Dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é o Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é o Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Assíria. E o 4º rio é o rio Eufrates. Ou seja, aqui o texto bíblico está dando essa ideia completa pela revelação sagrada, que o berço da civilização não é o que nós acabamos de ver, que é o Egito, e sim o quê? Aqui, uma região, e hoje a gente vai ver um pouco sobre essa questão, né? Essa região entre o rio Tigre e o rio Eufrates, né? Então, o que acontece, meus irmãos? Olha só que interessante, né? Aqui nós temos o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, aonde que ficavam o Éden, né? A gente vai ver já nos desenhos, podem ver que alguns rios se unem ao rio Tigre, outros rios se unem ao rio Eufrates. Então, o que acontece? Aonde era o início das civilizações? Segundo a Bíblia, não é o Egito. Não é essa região. Era essa região. Ou, quem sabe, essa região. A gente já vai ver. Aqui, como nós estamos olhando no mapa mundi, irmãos, tem que lembrar uma coisa, que é o espaço muito grande, né? Não é uma coisa pequena, né? São cidades, são países, né? Hoje, vocês sabem disso. Então, assim, estamos olhando aqui o mapa mundi de uma perspectiva, né? Que é o mar Mediterrâneo e tal. Aqui está Canaã, né? Olha só como Canaã ficou bem pequenininho, né? Isso daqui é Canaã, isso daqui é Israel, né? Então, percebam. Então, voltando, meus irmãos, esse assunto ele vai ser muito importante porque, como eu mencionava para vocês, os nossos irmãos do passado, vamos imaginar ali na história do cristianismo, tá, meus irmãos? Quando chegava alguém e dizia, aonde é o berço das civilizações? Aonde é a origem de tudo? Alguns poderiam dizer, olha, eu acredito que é o Egito, porque quando a gente vai olhar os achados arqueológicos, os mais antigos que a gente conhece está no Egito. Outros falavam, mas a Bíblia fala que é aqui, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Aí eu digo para vocês, veio a Reforma Protestante, então os dois braços do cristianismo, né, que é o católico romano, católico ortodoxo grego, vamos tratá-lo como um só, e o protestantismo, vão falar, não, a Bíblia fala que é entre o rio Tigre e o rio Eufrates, ou seja, em algum lugar aqui o berço das civilizações, e não no Egito. Mas logo depois da Reforma Protestante,
ao mesmo tempo que a reforma protestante foi muito benéfica para nos libertar da ignorância religiosa, da ignorância, muitas vezes, até de líderes e de reis e de figuras que dominavam o povo, mas, ao mesmo tempo, o ser humano é o mesmo em qualquer cultura, e, querendo ou não, depois da reforma protestante, é também onde começa a ter aquilo que nós chamamos de iluminismo. Um pouco antes, o movimento iluminista já estava sendo presente lá na Itália, mas com a reforma protestante, o pensamento iluminista ganha mais força. Por quê? Porque agora você não tem mais um rei ou um papa para determinar e te obrigar a aceitar o que a religião diz. Ou seja, na Idade Média, irmãos, a Igreja Católica, de uma forma geral, ela também teve muito progresso. Não podemos dizer que a Igreja Católica arruinou com todo o progresso. Não, até porque os monastérios, as abadias, elas eram responsáveis por divulgar o conhecimento, a educação, a agricultura, a economia. Então, eles eram também um centro cultural. Por outro lado, qualquer coisa que falasse contra o viés religioso, aquilo era visto como maldito, mesmo que fosse uma dúvida científica. E, querendo ou não, se estava fora dos critérios e do aval religioso, aquilo era considerado anátema e era jogado fora. Então, não se tinha muito espaço para, por exemplo, pesquisa científica, mesmo que levantasse dúvidas. Toda dúvida era uma afronta à religião, e a religião, como ela era uma religião que dominava, ora, aparentemente por uma pseudo-liberdade, mas não era de todo uma verdadeira liberdade. E depois da Reforma Protestante, a Europa, de uma forma geral, ela se torna extremamente protestante, e aquelas vozes, como eu mencionei, lá na Itália, que já eram iluministas, elas criam força agora, nessa Europa reformada. E agora uma pessoa que fosse fazer pesquisa científica, ela tinha o direito e o dever do quê? De colocar em xeque. Então, por exemplo, irmãos, olha só que interessante, parece bobeira, mas deixa eu mostrar aqui no mapa para vocês. Olha que interessante. Então, a reforma protestante, ela vem, e a Europa, aqui de uma forma geral, ela passa a ser praticamente toda protestante. E aí o protestantismo vai ganhando muita força. E nesses próximos 400 anos, e aí vocês têm que lembrar também que logo em 1500 também se descobre as Américas, e aí as Américas são colonizadas, a América do Norte, e logo depois a América do Sul também foi colonizada, mas voltando aqui, só para facilitar a compreensão nossa, né? Então, o que acontece? Com a reforma protestante, meus irmãos, o iluminismo, o pensamento humano, racional, foi ganhando força. E por que eu estou dando essa volta toda e estou tentando ser um pouco prolixo para explicar uma coisa que acontece, que a gente não pode negar, que é o seguinte, irmãos. Tanto aqui na Europa quanto nos Estados Unidos, os cientistas começaram a fazer as suas descobertas, e principalmente os arqueólogos, e todos os achados mais antigos do mundo estavam aqui, meus irmãos. Estavam aqui, no Egito. Vocês vão lembrar que nessa região aqui, a região mais próspera, estavam o quê? As pirâmides, as grandes edificações. Então, era consenso, até 1900, que o berço de toda a civilização era aqui. Mas com a industrialização, com essa nova fase da nossa vida humana, o desenvolvimento tecnológico foi chegando também nessas outras regiões. E aí onde entra uma virada da chave gigante, e é por isso que eu fiz essa volta toda, e eu gastei tudo isso. Quando começaram a fazer aqui construções, edificações, etc. e tal,
começaram a descobrir achados arqueológicos que datavam séculos e até milênios antes do Egito. Ou seja, até 1900, toda a literatura histórica secular, tá, irmãos? Lembrando que até 1500, quem obrigava todo mundo a aceitar a história e a arqueologia era o catolicismo. Do ano 1500 em diante, muda-se isso. Por quê? Porque houve a reforma protestante, houve essa liberdade, e, querendo ou não, as pessoas, tanto na Europa quanto na América, começaram a fazer as suas descobertas, e vocês lembram que logo depois da reforma protestante veio o iluminismo, esse sedimento iluminismo, veio o humanismo, e tantos ismos que surgem, e o que acontece? E aí, até 1900, falava-se, não, o berço da civilização é aqui, é no Egito. Então, o que a Bíblia fala de ser aqui está errado. E nós, como protestantes, nossos irmãos do passado ficavam quietos, porque se faziam provas do carbono 14 e os achados mais antigos da humanidade estavam aqui no Egito. Mas, como eu mencionei, meus irmãos, a partir de 1900, e pode ver que a partir de 1800 já começa o que é industrialização no mundo, não é? As grandes indústrias, as grandes metrópoles, e aqui, depois de 1900, começam, então, a descobrir que tantos achados arqueológicos, e eles realmente começam a remontar a história. E aqui, meus irmãos, imaginem o alvoroço que foi, os arqueólogos e os historiadores. Agora eles vão ter que reescrever todos os livros de história e de arqueologia, mostrando que não é mais no Egito, e sim aqui na Mesopotâmia, ou seja, nessa região, né? É a região, de fato, aonde o quê? Aonde se está, né? Se concentra toda evolução, né? E aqui eu estou dizendo tudo isso, meus irmãos, porque aqui nessa parte, né, que é entre o rio Tigre e o Eufrates, então ficou concretizado pelos arqueólogos e pelos historiadores que é o berço das civilizações, tá bom? Tudo bem até aí? Então, para nós, que temos aí 30 anos, eu tenho 50 anos, os irmãos, né, Beatriz é mais novinha da classe junto com o Diego, 20 e poucos anos, vocês aprenderam que a origem da vida foi aqui na Mesopotâmia. Por quê? Porque vocês são fruto dos 100 anos passados. Mas imagina, são são séculos anteriores, até 1900, que se tinha por base que era o Egito, o berço de todas as coisas, tá bom? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Então, esse assunto da Mesopotâmia sempre foi estudado, mas não tinham tantas descobertas arqueológicas, tá bom? Então, agora eu vou pegar emprestado aqui o material que eu tinha citado há pouco para vocês, né? E aí a gente vai estar fazendo aqui a nossa aula baseado nesses materiais, porque eu não tenho dúvida que vai ser muito bom para nós, né? Para a gente aprender um pouco sobre tudo isso que quero falar para vocês. Eu vou fazer uma síntese bem rápida agora, tá bom? E depois a gente vai mergulhar no livro-texto, tá bom, meus irmãos? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês parte do que eu tinha separado do material e do site, toda a matéria, tá bom? Deixa eu aumentar aqui. Então, olha só que interessante, meus irmãos, né? A palavra Mesopotâmia significa, vocês já tiveram na aula anterior, entre dois rios, né? Meso, no meio de dois rios, né? Que é essa região aqui, entre rios. Pode ver que nós temos uma palavra bem interessante, né? Hipopótamo, né? O que seria o hipopótamo, irmãos? Hipo, né? O cavalo. Cavalo, Potâmia, rio. É um cavalo do rio. Foi assim que os antigos chamaram o hipopótamo quando viram o hipopótamo. Pode ver que hipódromo é o lugar onde tem corridas de cavalo. Então, eles viram um ser que lembrava, em certa medida, um certo cavalo,
e que estava no rio, né, o hipopótamo. Assim foi chamado, né, esse animal. Né? Então, Mesopotâmia, meso entre dois rios, que é essa região todinha, como vocês já viram. Então, continuando aqui. Né? Pega toda essa região, né, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, né? Aqui são o rio Tigre e o rio Eufrates. Hoje seria equivalente ao norte da Síria, a cidade de Alepo, tá? Alepo, inclusive, meus irmãos, olha que interessante, né? Esse tempo atrás eu assisti um documentário muito interessante em Alepo. Antes da Primeira Guerra Civil, alguns anos atrás, antes daquela... logo no início da Primavera Árabe, Alepo é uma cidade na Síria onde é uma das... concentrava o maior número de cristãos da Síria. E por causa das revoltas e das perseguições muçulmanas e de todo o conflito que aconteceu lá na Síria, nesses últimos anos, e já tem mais de 10 anos, se não me salvo engano, Alepo foi invadida por muitos muçulmanos e muitos cristãos fugiram de lá e muitos outros foram mortos, porque os radicais quiseram impor por força que eles abandonassem o cristianismo. E uma coisa muito curiosa, né? Nós aqui do Ocidente não temos notícia do que acontece em Alepo, mas os cristãos lá são cristãos, derivam-se, a grande maior parte é ortodoxo grego, mas também tem comunidades cristãs parecidas com protestantismo, que eles seguem o evangelho. Ou seja, seria um modelo das nossas igrejas evangélicas aqui no Brasil. A gente não sabe disso, né? Quando a gente pensa da Síria, a gente pensa num país islâmico, etc. E tal. Então, Alepo. Então, essa região começa aqui, o que seria em Alepo, no norte da Síria, e ela continua indo, descendo aqui nessa região do Iraque, o que atualmente é o Iraque, né? Pode ver aqui ó, o rio Tigre e o Eufrates acima, e ela chega-se e vem aqui até no Golfo Pérsico, né? Nessa região. Então, seria exatamente isso, tá bom? E a Mesopotâmia, né? E principalmente essa região, olha só que coisa linda, meus irmãos, os achados arqueológicos, olha isso que é fantástico, dataram achados arqueológicos por volta do ano 10.000 antes de Cristo, cidades por volta do ano 10.000 antes de Cristo. Então, quando a gente pensa assim no Egito, o Egito, a gente tem uma história muito grande do Egito, ali por volta do 3.000 antes de Cristo, até 4.000 antes de Cristo, 3.000, 2.000 antes de Cristo, que é o período já ali próximo a Abraão. Mas quando a gente pensa que aqui na Suméria, né, e quando a gente está falando na Mesopotâmia, que eu estou indo especificamente mais para a região da Suméria, propriamente dito, nós temos aqui civilizações que habitavam próximo ao rio Tigre e ao rio Eufrates de 10.000 anos antes de Cristo, segundo a arqueologia, tá, meus irmãos? Eu sei que tudo isso é muito polêmico, porque se nós formos seguir o calendário judeu, a criação ali de Adão e Eva, e logo depois os descendentes de Adão e Eva, datam por volta de que anos, irmãos? O que vocês acham? Qual é o calendário judaico? Começa em abril, não é? Hã? Começa em abril, não é? Calendário Sim, lunar. mas que ano seria o ano judaico? O calendário judaico. Ficar por volta dos 6.000 anos, né? 6.000. Então, alguém já ouviu falar sobre isso? Ou não? A datação, né, do calendário judaico. Exatamente, Tomé. Os judeus, eles, né, segundo o calendário judaico, né, segundo,
Eles têm uma contagem própria, né, deles, e nós, como cristãos, a gente segue muita coisa dos judeus, por causa da Bíblia, é óbvio, né, irmãos? E quando a gente faz faz uma avaliação retrospectiva, é por volta disso, né? Os judeus estão no ano de 5.783. Então, só para vocês terem uma ideia, quase 6.000 anos, tá bom? Então, é interessante, né? Quando a gente pega aqui essa informação, que é a informação que eu acabo de passar para vocês de 10.000 anos, mas no calendário judaico está dando por volta de 6.000 anos, então não bate. Mas aqui, meus irmãos, a gente tem que dar alguns descontos, tá? Não estou dizendo que a Bíblia está errada, mas a gente tem que fazer assim, vamos dar o direito de dúvida, tá bom? Porque a gente está tratando de arqueologia, e quando a gente olha para trás, percebam como a prova do carbono 14, ela foi relevante. Então, assim, algumas coisas, o carbono 14 acerta de cheio, outras são aproximado. Quando a gente está falando de história mundial, tá, meus irmãos? Vocês vão ver bastante isso lá em História, Introdução ao Antigo Testamento 1 e Introdução ao Antigo Testamento 2, mas nessa matéria também, quando a gente está falando de 10.000 anos, e aí a gente vem para uma outra data, por exemplo, 9.500 anos a 10.000 anos, a gente está falando de 500 anos, na história isso não é muita coisa, tá, irmãos? 100 anos na história é um dia, tá? Entenderam? Só para vocês terem uma noção. Então, dei certos descontos, porque como que a gente vai remontar a história, irmãos? Por documentos, por livros. Como que a gente remonta também a história? Por achados arqueológicos. Então, tem vezes que algum achado arqueológico ele está próximo a um rio. E aquele achado arqueológico está próximo ao rio, ele acaba sendo afetado pela água. E, querendo ou não, ele pode passar por os estudiosos vão ter mais complexidade de avaliar que tempo é aquilo. Quando um achado arqueológico está dentro de uma caverna, aí muda tudo. Porque dentro de uma caverna, a temperatura da caverna é praticamente a mesma durante o ano todo. Se ainda foi colocado dentro de um vaso e coberto, aí pronto. Aquilo se perdura durante muito mais tempo. Mas dentro da ciência, então a gente tem que dar esses descontos, tá bom? Tudo bem até aí? Para a gente não ficar questionando, né? E aqui, meus irmãos, vamos lá, meus irmãos, quando a gente começa a falar para trás, vamos lá, o Brasil tem 500 anos de história. Nesses 500 anos de história, tanta coisa aconteceu no nosso país que nós não sabemos de muita coisa, porque até a história do nosso país foi montada como alguns desejavam. Estão entendendo? Então, quando você reconstrói a história segundo a narrativa dos vencedores, nem sempre os vencedores foram mocinhos, tá bom? Os vencedores registram algo que é para se perpetuar no futuro, mas se você conseguir apagar aquela história, destruir aquelas provas, o que vai ser colocado como fato fidedigno é essa pseudo-história. Então, na arqueologia, a gente já fica um pouco mais tranquilo, porque você tem o fóssil, você tem a pedra, você tem ali o achado. Então, é muito mais fácil. Me entenda, mais fácil porque se descobriu. Mas lembra que eu falei há pouco que o berço da civilização era o Egito? Então, durante 500 anos, ficaram falando que a Bíblia estava errada, que a Bíblia estava errada, que a Bíblia está errada. Depois da Reforma Protestante, principalmente os iluministas, né, os humanistas e todos esses cientistas que buscavam na arqueologia, e os nossos irmãos no passado, ficavam sem dar uma resposta, irmãos. Deixa eu fazer um acréscimo aqui, só para a gente parar aqui, porque já deu o horário para a gente ir para o intervalo. Irmãos, nos dias do profeta Abacuque, ele tem uma citação, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, e o produto da oliveira minta, e nos currais não tenha gado, ainda assim
eu adorarei o Senhor, eu bendirei ao Senhor, o Deus da minha salvação. Ele faz ele cita palavras como essa, e é uma canção, é a canção de Abacuque. Vocês lembram dessa canção? Agora, a grande pergunta é, tá bom, como que é a flor da figueira? Como que é a flor da figueira? Alguém lembra da flor da figueira? Vamos lá, o limoeiro, pé de limão, você já viram uma flor de limão? De laranja, uma flor de laranja. Flor de girassol, já viram flor de girassol? Tá bom, vamos lá. O que mais? Quantas são as árvores frutíferas? A grande maioria tem flores, não é? Mas né? E a figueira? Vocês lembram de como que é um pé de figueira? Como que é o desenvolvimento dele ao longo da sua vida? Quem lembra? Comentem aí comigo. Eu lembro que eu era garoto, tinha uma vizinha nossa que tinha, juntamente com seu esposo, um pé de figueira no fundo da casa deles. Então, quem lembra de como que é o pé de figueira em todo o processo dele, né, entre o nascer da flor, crescer da flor, o amadurecer, e depois, quando se colhe o figo, e depois... Quem lembra disso? Quer falar? Não lembro? Pode falar, irmã. Não lembro? Bom, depois pesquisem, vocês vão achar admirável. A figueira, ela fica literalmente como um pé morto. Imagina uma árvore que fica sim, totalmente pelado, totalmente sem nada. É tão estranho, porque você olha assim e fala assim, ele morreu. Não, mas ele não morreu. Lembram quando Jesus amaldiçoou uma figueira, que ele vai procurar figos na figueira e não encontra? Porque ela tinha muitas folhas, lembra disso? O que acontece? Quando a figueira passa por todo o seu processo, né, ela frutificou, aí ela perde todas as suas folhas. E aí depois ela vai um processo bem lento até a sua próxima safra. A flor do figo, ela na realidade é o próprio figo. Nasce as folhas e vão nascendo figuinhos bem pequenininhos. E aí eles vão crescendo simultaneamente. Quando a folha da figueira fica muito vistosa, e a figueira, aí aquele pé de figo que você falou, morreu. Agora, quando você olha, vamos supor uma criança que volta meses depois e vê aquele pé, ele está todo repleto de folhas, vistoso, bonito. Quando Jesus foi a uma figueira vistosa, é porque ele esperava encontrar nela o quê? Figos. Porque quando as folhas estão grandes, o fruto também está lá. E Jesus chega e não acha e amaldiçoa. Não é que Jesus é contra a botânica, era porque era uma figueira estéril, ou seja, era uma árvore que nasceu para ser frutífera, mas ela não tinha frutos. E aí vem aquela ideia da figueira murcha, né? A mensagem de Jesus, e onde ele usa essa como uma figura de linguagem, para que a gente não só tenha na nossa vida o que folhas, mas não frutos. Interessante. Então, o que acontece? Durante séculos, nesses mesmos séculos dos ismos aí, dos iluministas, etc. e tal, falavam o seguinte: quando um cientista lia a Bíblia e ouvia a canção de Abacuque, dizia, tá vendo como a Bíblia de vocês é um livro de contos e fadas e de historietas sem sentido? Porque nenhum pé de figo nasce uma flor, e num primeiro momento não nasce. Agora, vamos lá, quem gosta de figo aqui? Quem gosta? Eu adoro figo, eu gosto demais de figo. Ah, irmãos, figo é uma delícia. É uma fruta muito delicada, que tem poucas vezes, mas quando você come um figo doce, ele é muito... Quando você abre o figo, o que acontece no figo? Ele tem algo diferente, não tem? Já notaram? Na realidade, os cientistas, agora recentemente, ao estudar na botânica a figueira, falaram que o figo, na realidade, é uma flor amadurecida para dentro. Então, quando você pega, e se você for abrir a flor do figo,
ele literalmente é como se fosse uma flor. Só que ao invés da flor que amadurece por fora e vira ali o fruto, ele continua amadurecendo e a carne fica para o lado de fora. E aí eu te pergunto, Abacuque era cientista? Ele fazia parte dos iluministas? Mas ele tinha o Espírito de Deus? O Espírito de Deus falava ao ouvido dele? E ele escreve, ainda que a figueira não floresça. Aleluia! Ele era uma pessoa do campo, mas ele tinha o Espírito de Deus. E quem ouve o Espírito de Deus, é nisso que eu falo, que quando nós realmente ouvimos a Deus, até as descobertas científicas se potencializam, né? O mundo que passa a crer em Deus, ele passa a vislumbrar e desfrutar de coisas muito mais notáveis. Por quê? Porque Deus é o criador de tudo, e a ciência é a filha mais velha, é a filha mais nova de Deus, né? Então, ao descobrir o cientista que o figo é a flor amadurecida, aqueles que criticavam os nossos irmãos no passado caíram por terra. Por quê? Porque, percebam, irmãos, então, ao estudar a arqueologia, a geografia bíblica, nessa dimensão, a gente vai ver como é precioso conhecer. E por que a gente vai estar mergulhando nessas histórias, irmãos? Em primeiro lugar, para enriquecer o nosso conhecimento a partir das civilizações. A Bíblia vai mostrar isso. A Bíblia vai dar esse preâmbulo. Ora, se a Bíblia está dando, merece a nossa atenção. E a gente tem que lembrar que também o povo de Deus, de uma forma ou outra, foi sal e luz aonde? Nessas civilizações. O povo de Deus foi sal no Egito, foi sal na Babilônia, foi sal na Média, na Pérsia, foi sal em Nínive, ou seja, eles foram sal e luz. Então, Deus se revela também nessas nações. E é por isso que é importante a gente conhecer. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Vamos dar uma pausa aqui? Se der no intervalo, eu pego aqui a folha, a figueira, né, para vocês. Ou depois pesquisem, porque a gente tem muita coisa para tratar. Pesquisem a figueira, a evolução da figueira. É lindo, irmãos, é lindo. Né? E aí a gente começa a compreender a parábola, né, da figueira seca, né, da figueira. Tem folhas, né? E aí? Será que a gente só está tendo folhas ou estamos tendo frutos? Percebam, né, irmãos? A religião pela religião, o cristianismo como uma religião é só folhas. O que importa para nós são os frutos. Tá bom? Que Deus nos ajude a frutificar. Tá bom, meus irmãos? Então, vou dar uma pausa aqui, vamos para o nosso intervalo e a gente vem na sequência, tá bom? Joia. Alguma pergunta? Esqueci de fazer? Não? Então, vamos dar uma pausa.